Tome cuidado na hora que você for estudar teologia, estudar a Bíblia, porque afinal a letra mata, mas o espírito vivifica. Que conversa fiada é essa, né? Venha com a gente que vamos conversar sobre isso no episódio de hoje. Então, separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Olha, pessoal, para você aprender teologia de maneira mais profunda, sem as manipulações denominacionais e apologéticas, nós temos um plano de estudos aqui no Clube de Membros do canal. É uma teologia acadêmica com linguagem acessível, não confessional e com valores bem acessíveis. Clica ali em Seja Membro, dá uma olhadinha nas opções, escolha uma delas e participe com a gente. Você provavelmente já ouviu de alguém que a letra mata, mas o espírito vivifica. E certamente você ouviu a explicação, a aplicação de que essa letra que mata é consequência dos estudos teológicos, do pensamento crítico, do senso crítico em relação às coisas, e muitas pessoas acham que essa letra que a Bíblia fala, que o Novo Testamento fala, é sinônimo de estudos formais, de cultura, de leitura e por aí vai. Agora, gente, cá entre nós, esse texto foi transformado num texto polêmico da Bíblia, mas nem precisa de muito esforço para a gente compreender que esse texto nada tem a ver com estudos ou senso crítico ou algo parecido. Agora, nós também não devemos achar que as pessoas que reproduzem essa interpretação são apenas pessoas ignorantes, pessoas sem instrução, porque esse discurso é muito mais do que isso. Esse discurso é manipulador. Esse discurso é castrador. Esse discurso pretende manter todas as pessoas aprisionadas num sistema de doutrinas conforme uma única, seja ela qual for, denominação quer que você acredite. Quer tirar de você o senso crítico e o direito de se aprofundar no conhecimento daquilo que você quiser estudar. Então, é sério isso. Embora o texto não dá a menor possibilidade para que a gente faça esse tipo de interpretação manipuladora e maliciosa também. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, quando Paulo diz: foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha, existe uma regra básica, elementar da hermenêutica, que diz que não se pode interpretar um texto fora do seu contexto. Por mais boba, simples que seja essa regra, nós nem precisaríamos segui-la para chegar à conclusão mais harmonizada dessa passagem, porque o único versículo, versículo 6, já nos possibilita compreender que isso não tem nada a ver com estudos formais, com estudos teológicos, com senso crítico em relação à fé, à teologia, às pregações, né? Nada a ver, tá certo? Até porque, vamos pensar aqui numa coisa importante. Estudos de hoje para estudos da época do apóstolo Paulo são duas coisas bem diferentes, né? Na época de Paulo, é óbvio, por uma questão de estrutura, por uma questão de mentalidade cultural daquela época, não havia estudos teológicos, não havia aprofundamentos sobre a Bíblia, até porque a Bíblia nem está formada ainda, né? O Novo Testamento está nos seus primeiros escritos. Enfim, também a questão universitária, o ensino superior, que nós conhecemos hoje, em nada tem a ver com a época, com a cultura do apóstolo Paulo. Embora naquela época tenham pessoas muito bem preparadas, muito estudadas, como o próprio apóstolo Paulo. Você já pensou uma pessoa tida
como intelectual para os padrões da época, e era mesmo, né, o apóstolo Paulo, você acha que ele, que passou por todo esse processo para a correspondência da época, né, de estudos, de boa formação, de qualificação, ele diria que o estudo mata? Qual sentido teria isso, gente? Qual a possibilidade disso ser concreto? O apóstolo Paulo alertar para isso? Esse dualismo criado entre intelectualidade e espiritualidade é uma manipulação das religiões cristãs mais contemporâneas, principalmente de linha evangélica, principalmente de linha pentecostal, porque o movimento pentecostal e os seus antecedentes também geraram um movimento profundamente anti-intelectual. Isso praticamente desde os pietistas, embora eles não desprezavam o conhecimento, mas os seguidores posteriores a ele fizeram isso. Esse movimento anti-intelectual considerava que estudar poderia ser um entrave para que a pessoa tivesse uma vida espiritual livre, amadurecida, e pudesse gritar, espernear, cair no chão, ter visões alucinantes, falar coisa com coisa, e quando a pessoa traz um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de bom senso, a pessoa acha que essa está se esfriando da fé e está se tornando um crente formal. Gente, que mundo, que universo paralelo é esse, né? Agora, esse pessoal até hoje insiste nesses discursos e acabam criando esse dualismo que ou a pessoa estuda e se torna um intelectual, e como intelectual vai ser uma pessoa fria, crítica, quase que ateia, distante de Deus e coisas desse nível, ou a pessoa vai ser uma pessoa super espiritual, capaz de ver Deus em todas as coisas, até num prato de comida, e, por outro lado, ser uma pessoa absolutamente ignorante, semi-analfabeta ou analfabeta funcional, uma pessoa que aceita todas as coisas mais alopradas do mundo em nome de uma suposta fé. E não, para tudo. Não precisa e não pode ser dessa maneira. Quem foi que disse para você que intelectualidade é uma oposição à espiritualidade? E vice-versa. Da onde você tirou essa história que não de movimentos anti-intelectuais, como o pentecostalismo, por exemplo, que eu acabei de citar? O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso, de alguém muito bem preparado intelectualmente e que era uma pessoa que exercia a sua espiritualidade. Como esse vídeo não é de história do cristianismo, eu não vou ficar citando nomes e mais nomes que, desde a antiguidade até a idade contemporânea, foram pessoas caracterizadas por sua alta intelectualidade, alguns com uma intelectualidade até mais profunda e acadêmica do que a do próprio apóstolo Paulo, e que reuniam de maneira muito pacífica e harmônica uma vida de espiritualidade, não de coisas alopradas, né? Agora, é claro que a intelectualidade pode ser uma oposição a uma espiritualidade idolátrica, a uma espiritualidade descontrolada, a uma espiritualidade aloprada e alucinante e também alienante. E por isso, esse tipo de discurso quer que você se afaste da intelectualidade, tá? Então, esse é um alerta que nós precisamos tomar imediatamente. Um outro alerta importante é que você que está me assistindo se inscreva agora mesmo no canal de maneira gratuita e também aproveite para deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Bom, mas é importante também que a gente analise um pouco mais esse texto que nós temos aqui em questão. E olha só, gente, é só voltar um pouquinho mais, é só avançar também um pouquinho mais, que a gente não terá dúvidas daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, volte 2 versículos, só 2 versículos. Versículo 4. Tal é a certeza que temos
graças a Cristo diante de Deus, não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte gravado com letras sobre pedra foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés por causa do fulgor que nele havia, fulgor, aliás, passageiro. Como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Versículo 9. Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Bom, nem precisa ser um exegeta tão competente assim para a gente compreender o que esse texto quer nos ensinar, né? O apóstolo Paulo começa ali no versículo 4 falando da graça de Cristo, que ela nos capacita, não para compreender, para ensinar, para estudos, nada disso. Isso é esforço, sentar o traseiro na cadeira, ler bons livros, ter paciência para fazer esse processo educacional. Deus já fez a parte dele, lhe dando inteligência, lhe dando saúde, lhe dando as possibilidades de fazer isso. Agora é com você e não tem espaço para muita preguiça nesse processo, né? Mas o que o apóstolo Paulo começa falando é tão somente que nós não podemos ser pessoas arrogantes. E não tem nada a ver com arrogância de estudos, e nada a ver, absolutamente nada. Paulo não está falando de estudos em nenhuma linha dessa passagem que nós acabamos de ler. Em absolutamente nada. Esqueça isso. Isso foi uma construção que fizeram para manipular você. Então, esqueça isso na cabeça de Paulo, tá? Porque foi o próprio Paulo quem diz que nós devemos examinar todas as coisas, inclusive a Bíblia, inclusive textos sagrados, inclusive as pregações, inclusive a fé, inclusive as coisas relacionadas à espiritualidade e aquilo que for bom, porque em todas as coisas, inclusive nessas, tem coisas ruins, tem coisas desequilibradas, tem coisas alucinantes que devem ser jogadas fora, né? E aquilo que é bom, que é saudável, que enriquece, nós devemos reter, guardar, ficar para a gente, tá certo? Foi o próprio apóstolo Paulo quem ensinou isso. Agora, nessa passagem, o apóstolo Paulo está falando que a graça de Jesus nos auxilia para uma vida diante de Deus, certo? Sem problemas isso. E aí ele faz um contraste, não entre espiritualidade e intelectualidade, absolutamente, porque isso nunca foi um contraste para Paulo. O contraste é entre a lei e a graça. É isso que ele está falando. O contraste é entre a primeira aliança, a aliança representada lá por Moisés, pelas tábuas da lei, pelas ordenanças legais, e agora por Cristo, pela sua graça, pelo convite para entrarmos por meio da fé ao coração e à presença de Deus. É esse o contraste que está em questão aqui no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. É sobre isso. E fica muito claro quando nós continuamos essa leitura, né? A letra que mata, na verdade, é a lei. Ele diz, é a lei que foi gravada em pedras. Qual é a lei que foi gravada em pedras? Que deixou o semblante de Moisés iluminado, glorificado, e os israelitas mal podiam olhar para ele. Esse é um relato de Moisés no monte, recebendo as tábuas da lei. Foram tábuas de pedra, conforme diz a tradição, e nessas tábuas da pedra estavam escritos os mandamentos. Essa é a letra. Essa é a letra gravada em pedras. Essa é a letra que mata. Mata por quê? Porque é o ministério da condenação, conforme chama o apóstolo Paulo. De que maneira? A lei que vigorava até então
era uma lei que apenas apontava o ser humano como transgressor dessa lei. A partir do momento que há uma lei e o ser humano não se encaixa nela, ele é um transgressor. Por exemplo, se você vai em um determinado lugar que a pessoa que combinou contigo disse que qualquer hora você pode chegar, não importa se você chega às 10, às 11, ao meio-dia, às 11 da noite, porque não há lei quanto a isso. Agora, se a pessoa combina com você às 10 da manhã, a partir do momento que você passa das 10 da manhã, você está sendo um transgressor, porque tinha uma lei, ainda que informal e ainda que sem maiores poderes, né, ofensivos, mas essa lei dizia que era 10. Chegou a 10 e 5, você já está transgredindo. Então, era basicamente isso que fazia a lei. A lei apontava o mandamento. No momento em que você transgride, você é um pecador. E ela não tinha uma solução para essa transgressão. Não gerava vida, apontava apenas a transgressão e o pecado desse ser humano diante dessa lei. E por isso, Paulo vai dizer que em Cristo, pela graça, aí sim está a vida, por ação e obra do Espírito. Por quê? Porque diante da transgressão, Deus nos perdoa em Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. Aquilo que antes mostrava condenação, pecado, morte, agora em Cristo e por obra do Espírito nos fornece perdão, inclusão, acolhimento e vida eterna. É difícil entender isso, gente? É difícil pelo próprio texto. Olha que eu nem usei grego, profundidades teológicas, apenas li o texto, é apenas uma interpretação de texto do próprio português, né? Não é difícil a gente compreender isso, que Paulo está contrastando a lei que apenas apontava o transgressor e agora a graça de Jesus Cristo, que por obra do Espírito nos perdoa e nos acolhe, sendo nós quem nós somos, gerando vida e vida eterna diante de Deus. É simples assim. Por isso é tão importante a gente estudar. Não entre nessa conversa fiada de que universidade é lugar de ateu, de comunista. Isso é um projeto de poder e não é de agora que isso acontece. Essas pessoas que falam isso estão muito bem de vida, estão muito ricos, muito provavelmente com salários altos que eles ganham de igrejas cujas ofertas vêm de pessoas simples e pobres que não estudaram por algum motivo na sua vida ou estudaram, mas não tiveram a justiça numa sociedade capitalista como é a nossa, né? Agora, você que está me assistindo, você deve estudar. Você deve instruir os seus filhos para que estudem. E estudem o máximo possível. E se aprofundem o máximo possível. Ter senso crítico não é pecado. Pelo contrário, foi estimulado até pelo apóstolo Paulo no versículo que eu já citei. E mesmo que não fosse, foi Deus quem nos fez seres racionais e é para que nós usemos a nossa racionalidade. Use mesmo o senso crítico, isso não é pecado, isso é autodefesa diante de uma sociedade tão voraz e tão capitalista quanto a que nós vivemos, especialmente refletidas em muitas igrejas por aí afora, né? Você não desagrada a Deus por estudar, pelo contrário, você está desenvolvendo aquilo que Ele próprio te deu e te capacitou para fazê-lo. Se você gostou desse nosso conteúdo, não vai se esquecer de curtir, de se inscrever no canal e aproveite também e compartilhe com os seus contatos, que eu sei que lá tem pessoas que vão gostar de assistir esse conteúdo. Tchau, pessoal. Até o próximo Café com Teologia.